Banco do Brasil soltou ontem o seu resultado. Nesse vídeo eu vou falar alguns pontos sobre o balanço do Banco do Brasil, alguns pontos pontuais em que possivelmente várias pessoas passaram despercebidas. Vou falar sobre o novo guidance que o Banco do Brasil anunciou e também o novo payout que o Banco do Brasil anunciou para esse segundo semestre de 2025. Bem-vindos ao canal Relatos do Investidor, meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI, então bora pro vídeo. O Banco do Brasil anunciou um resultado fraco, um resultado ruim, que já esperávamos esse resultado. Eu sei que tem muita gente que não esperava uma queda tão forte nos lucros, o mercado precificava por volta de 4,5 bi, mas depois daquele balanço do Banco Central em relação aos lucros do Banco do Brasil, eu pessoalmente já acreditava um lucro líquido para esse segundo trimestre de 2025 entre 3,5 bi a 4 bi. Eu vou deixar o vídeo aqui que eu falei sobre isso, aqui no card, só para vocês entenderem um pouco mais lá. Então, o lucro veio de 3,8 bi, uma queda de 48,7% em relação ao primeiro TRI de 2025. Na ótica semestral, o lucro ficou em 11,2 bi, em relação a 18,8 do ano passado. O custo de crédito aumentou de forma bem acentuada por conta da elevada taxa de juros, aumentou em 56,7%. A margem financeira subiu em 5%. O banco destacou na sua apresentação que o preço da soja na parte do agro fazem sim preço na inadimplência do Banco do Brasil. Observem que ele correlacionou a soja e a alta taxa de juros com a inadimplência do Banco do Brasil. Essa alta da taxa de juros, mas a queda no preço da soja acarretou essa forte inadimplência da carteira de agronegócio, principalmente. Vou pontuar aqui que não existe somente um problema na carteira de agronegócio. A carteira de crédito de pessoa física e também de PJ está com uma alta inadimplência e uma baixa provisão, o que pode ser um problema para os próximos trimestres. Vou destacar mais a seguir. Agora vamos direto para a demonstração de resultado do Banco do Brasil. Observe que o custo de crédito aumentou, como eu destaquei anteriormente. O resultado operacional caiu fortemente em 45% na ótica trimestral, e um ponto de atenção aqui é esta linha. Observe que o imposto de renda veio 73% abaixo do trimestre anterior e 95% abaixo na ótica anual, o que é um problema porque o que aconteceu? Eles atrasaram esse imposto de renda, provavelmente por conta que devem querer pagar juros sobre capital próprio para tentar diminuir essa alíquota de imposto de renda e ter uma eficiência fiscal aqui, mas observe que é um grande problema, porque nesse trimestre eles apenas pagaram 113 milhões de imposto de renda e no primeiro tri de 25 eles pagaram 425 milhões, sendo que no segundo tri de 2024 eles pagaram 2 bilhões e 530 milhões. Então é um ponto de atenção aqui, por conta que eles não pagaram isso agora, mas vão ter que pagar depois. Então, provavelmente isso aqui vai pegar nos outros balanços do terceiro e do quarto tri. Observe na ótica semestral, foi uma queda de 89%. No primeiro semestre de 2024, eles pagaram quase 5 bilhões em impostos e agora nesse primeiro semestre de 2025, eles pagaram apenas 538 milhões em impostos. Então, já é um ponto de atenção para os próximos trimestres do Banco do Brasil, porque se eles tivessem pagado em linha com o ano passado, esse lucro líquido de quase 3,8 bilhões era para ter vindo na casa dos 2,2 se eles tivessem pago toda a sua alíquota de imposto de renda. Obviamente que ainda existe o juros sobre capital próprio, que eu acredito que eles vão pagar para os restos dos dividendos anunciados para esse ano de 2025. E então isso vai ajudar um pouco mais, mas eles ainda têm que pagar muito imposto, então isso pode bater um pouco mais nos lucros do terceiro e do quarto tri. Bastante atenção nesse ponto. E na ótica contábil, o lucro veio em apenas 3 bilhões. E eu vou mostrar para vocês que, por conta de várias participações em empresas que o Banco do Brasil tem, ele não reportou prejuízo nesse segundo trimestre de 2025. Ah, Thiago, mas por que você está falando de prejuízo? Se vocês fizerem as contas da participação do Banco do Brasil em relação às suas subsidiárias, observem aqui no primeiro semestre de 2025 o quanto que foi o lucro do Banco do Brasil em relação à sua participação das subsidiárias. Eu já fiz o cálculo aqui para facilitar um pouco nossa vida. O lucro líquido que o Banco do Brasil participou em relação às suas subsidiárias foi de quase 8,3 bilhões. No último vídeo que eu falei sobre o Banco do Brasil, no primeiro trimestre de 2025, as subsidiárias corresponderam por 3,9 bilhões de reais. Então, nesse trimestre, as subsidiárias
corresponderam por quase 4 bi e 400. Isso quer dizer o quê? Se o Banco do Brasil lucrou na ótica contábil, se o Banco do Brasil lucrou 3 bilhões na ótica de lucro líquido contábil, então isso quer dizer o quê? Se suas participações contribuíram com 4,4 bi, quer dizer que a operação de crédito do Banco do Brasil teve sim prejuízos nesse segundo TRI de 2025. Além disso, um ponto bem interessante, esses 8,3 bi no semestre correspondem a mais de 80% do lucro contábil do Banco do Brasil, porque o lucro contábil do Banco do Brasil foi de 9,8 bilhões, sendo que das suas subsidiárias foi de 8,3 bilhões. Então isso quer dizer o quê? Quem salvou esse semestre do Banco do Brasil foi as subsidiárias, senão ele tinha reportado sim prejuízo operacional nesse segundo trimestre de 2025. Então é um ponto de atenção aqui. Quem está salvando o resultado do Banco do Brasil são as suas participações em outras empresas, principalmente a BB Seguridade. É por isso que vocês viram na call de resultados da BB Seguridade eles falando de um aumento de payout para o segundo semestre de 2025. Por que será? Para ajudar o resultado do Banco do Brasil. A BB Seguridade tem uma elevada geração de caixa e eles têm também uma reserva de capital ali excessiva, o que pode levar eles a pagar 100 ou até mesmo 110% de payout para esse segundo semestre de 2025, ajudando ainda mais no balanço do Banco do Brasil. Se vocês olharem aqui, somente no primeiro semestre, a participação da BB Seguridade foi de 3 bilhões de reais aqui no balanço do Banco do Brasil. E agora vamos para o problema principal do Banco do Brasil, que é a sua carteira de crédito e a alta inadimplência. Observem que a cobertura da inadimplência quer dizer o quê? O que quer dizer cobertura da inadimplência? É a porcentagem que esse crédito já está coberto em relação a possíveis perdas. Observem que no segundo trimestre de 2025, essa cobertura saiu de 77,5% no primeiro TRI para 109, quase 110%. O Banco do Brasil provisionou a mais do que precisava, então é algo bem interessante, algo bom aqui nesse balanço, mas eu vou mostrar para vocês que nem tudo foi tão perfeito assim. A inadimplência também aumentou na ótica de 30 dias e 90 dias. Um ponto bom da carteira de crédito do Banco do Brasil, que ela aumentou em 1,3% em relação ao trimestre passado. Mas o que acarretou essa forte inadimplência foi a diminuição da cobertura de crédito nos trimestres anteriores, o que levou a esse problema atual. E também é aquela história, para conseguir chegar no guidance esperado lá em 2024, que era de 36 bilhões de lucro líquido, se não me engano, observem que eles diminuíram a cobertura de crédito na carteira de crédito. Então isso, consequentemente, deu problema agora. E também, para o lucro do primeiro TRI não vir tão ruim assim, eles provisionaram apenas 77% da carteira de crédito, o que também não foi nada legal. Porque senão esse lucro do primeiro TRI era para ter vindo muito menor do que os 7,5 bilhões lá. Então aqui podemos ver as provisões das carteiras de crédito. No primeiro TRI foi 10 bilhões em provisões e no segundo trimestre foi 16 bilhões em provisões. Observem que a carteira de agro quase que dobrou nas provisões, a de pessoa jurídica também, e a de pessoa física eles aumentaram quase nada. Então isso aqui é um problema que eu vou destacar a seguir para vocês. E observem que em relação aos estágios das provisões, que foi a mudança que aconteceu, eles provisionaram bastante no estágio 3, que é o estágio praticamente de perda total. Então, praticamente dobrou em relação ao primeiro TRI, e os outros estágios não aumentaram tanto. Obviamente, o estágio 1 aumentou bastante, mas o estágio 2 não aumentou muito. Então, é algo que pode levar a um aperto maior no balanço do terceiro TRI e do quarto TRI, se esses estágios de inadimplência continuarem crescendo, porque ele vai ter que provisionar principalmente mais no segundo estágio para os próximos trimestres. E aqui o ponto que eu quero mostrar para vocês. Vamos primeiramente pela carteira de crédito da pessoa física. Observem que o índice de cobertura da carteira de crédito da pessoa física caiu. Esse é o problema, porque para salvar um pouco mais esse lucro do segundo TRI, eles diminuíram a provisão dessa carteira de crédito e a inadimplência teve um aumento, como vocês podem ver, na de 30 e na de 90 dias. O que não está dando problema agora pode dar problema depois. Esse é um ponto importante para ficarmos de olho, porque a inadimplência continua subindo, só que o índice de cobertura caiu. Então, ele vai precisar provisionar isso no terceiro e no quarto trimestre. E olhando para a carteira de crédito da pessoa jurídica, aconteceu a mesma coisa. Eles provisionaram
190% e teve uma queda para 174%, o que não é também interessante, mas na carteira de crédito pessoa jurídica, pelo menos na ótica de 30 dias, a inadimplência teve uma queda e na ótica de 90 dias teve uma leve alta. Então aqui dá até para considerar que está tudo bem, mas esse é um ponto de atenção que temos que ficar de olho nos próximos trimestres. E como eu destaquei para vocês, a carteira de agro teve um aumento no índice de cobertura, então eles aumentaram o índice de cobertura da carteira de agro e a inadimplência, obviamente, da carteira de agro subiu fortemente na ótica de 90 dias e muito mais na ótica de 30 dias. E se observarmos também a perda esperada por estágio, que é aquilo que eu expliquei anteriormente, observe que no estágio 3, que é a perda total esperada, eles provisionaram em média 70%, o que também eu acredito que aqui está até aceitável, mas os pontos principais são aqueles que eu destaquei anteriormente, da diminuição da perda esperada para a carteira de pessoa física e também de pessoa jurídica. Isso pode acarretar num balanço um pouco mais fraco para o terceiro TRI se eles provisionarem essas outras carteiras, já que a do agro eles provisionaram bastante. Então, até ali tá tudo bem, pelo menos até a inadimplência aumentar ainda mais, né? E um ponto que acredito ter feito com que o mercado ficasse mais otimista com o Banco do Brasil, vou até mostrar para vocês. Observe que o Banco do Brasil nem caiu tanto depois desse resultado. Um resultado fraquíssimo, mas já estava bastante no preço, porque o mercado vem batendo bastante no Banco do Brasil nos últimos meses. E observe que foi uma queda apenas de 2% nas cotações do Banco do Brasil. Então podemos dizer que o mercado ficou no tanto faz nesse resultado. O mercado aceitou esse resultado e também deve ter aceitado o guidance que eles melhoraram. Observe que o guidance foi realizado no primeiro semestre de 2025, 11,2 bilhões. Eles revisaram para o fechamento do ano, o Banco do Brasil vai lucrar entre 21 a 25 bilhões de lucro nesse ano de 2025. Tiago, isso aqui é alcançável? É alcançável se olharmos para a ótica das subsidiárias, que eu mostrei para vocês, a participação que o Banco do Brasil tem nelas. Se elas lucraram por volta de 8,4 bilhões no primeiro semestre, pode ser que elas repitam isso para o segundo semestre. Então, somente nelas, os 11,2 bi mais os 8,4 ou até um pouco mais por conta de aumento de payout de algumas delas, o Banco do Brasil alcançaria um lucro líquido de praticamente 20 bilhões nesse ano de 2025, somente olhando para esse ponto. Obviamente, não pode ter mais prejuízo operacional na parte de crédito, senão vai diminuir ainda mais esse lucro das subsidiárias. Como eu mostrei para vocês que aconteceu no segundo trimestre de 2025. Pelo menos alcançar o piso de 21 bilhões. Eu vou mostrar a seguir para vocês as minhas perspectivas bem mais pessimistas, que ficam até dentro da realidade do que pode acontecer caso exista ainda mais um prejuízo operacional na parte de crédito para o terceiro TRI de 2025. Eu assisti a call de resultados do Banco do Brasil e os diretores destacaram que o terceiro TRI pode vir também ruim como esse segundo trimestre de 2025. Então, o que eles podem fazer é, essas provisões que eles não fizeram na carteira de pessoa física e pessoa jurídica, eles vão provisionar agora para esse terceiro trimestre de 2025, além da parte do imposto de renda que eu destaquei para vocês, que eles diferiram esse imposto de renda, então eles vão ter que pagar isso no terceiro ou no quarto tri, não tem saída. Então esses são os pontos de destaque e pontos de atenção para o próximo trimestre do Banco do Brasil. E outro fato que eu já vinha comentado nesse canal era a possibilidade da redução do payout do Banco do Brasil. Então, esse fato relevante destacou a redução do payout de 40% para 30% nesse exercício de 2025. Então, vai ser mais redução de dividendos, o que já era esperado e eu já havia destacado nesse canal. Mas lembrando que nem tudo é tão ruim assim. Eu sempre venho destacando com vocês que o Banco do Brasil sempre passou por resultados ruins na sua história e olhando apenas para uma ótica de um pouco mais de 10 anos, o Banco do Brasil já teve queda nos resultados lá em 2016, como podemos ver que caiu de 11,6 bi para 7,2 bi e o ROI saiu de 14,9 para 8,8% e também em 2020. E eu já fiz em outros vídeos, esse vídeo que eu destaquei aqui já fala dessas outras quedas do resultado do Banco do Brasil e também a recuperação que ele teve nos anos seguintes. Então, esse é o ponto que você tem que lembrar. Não olhe apenas para o curto prazo. Obviamente, está tudo ruim no resultado do Banco do Brasil, não tem nada bom no resultado. A única coisa boa é que a carteira de crédito cresceu.
mas o risco está alto também, então não é algo bom, porque se o risco está alto e a carteira está crescendo, quer dizer que o risco está maior ainda. Esse é o ponto que tem que lembrar, não se apeguem apenas ao curto prazo. Se você vai investir em Banco do Brasil, pense em uma janela longa de pelo menos 3 a 5 anos, porque o banco deve sim recuperar os seus resultados, mas isso não vai acontecer do dia para a noite. Eu acredito que em 2026 exista sim uma forte recuperação dos resultados do Banco do Brasil. E olhando para esses dados que eu já mostrei em outros vídeos, da análise do preço-valor patrimonial do Banco do Brasil desde 2000, são 6.668 pregões, e observem que o Banco do Brasil esteve entre 0,5 e 0,6 de preço-valor patrimonial apenas em 3,33% das janelas, o que é algo bem raro de acontecer. E numa janela de 0,4 a 0,5, em apenas 0,03%. E na janela atual que o Banco do Brasil está, ele está nessa casa de 8,76%, que o Banco do Brasil está entre esses 0,6 e 0,7 de preço-valor patrimonial. Ah, Thiago, mas então por que você está falando disso agora? Por que você está falando sobre isso? Porque eu acredito sim na recuperação dos resultados do Banco do Brasil para os próximos anos. Observem aqui umas projeções que eu fiz. Eu fui até pessimista, como eu falei com vocês. Eu coloquei que o lucro para esse ano vai fechar em 19 bilhões e meio. O PVP, na cotação de hoje, de 19,61, que vocês viram que nem caiu tanto assim o preço do Banco do Brasil. O PVP já está em 0,60 e o dividend yield, por conta dessa redução do payout, eu coloquei, observe que eu coloquei aqui 0,35, mas é porque é 0,40 no primeiro semestre e 0,30 no segundo semestre, então dá 0,35 na média por conta que são 2 semestres. O Banco do Brasil, nesses preços, entregaria um dividend yield de 6,8%. Obviamente que desse dividendo a maioria é JCP, então ainda tem 15% de imposto, então é menos ainda. Mas observe que a precificação atual do banco ainda segue caro para o que ele está entregando hoje, um PL de 5,75 se ele fechar com esse lucro. Vamos colocar que ele vai conseguir os 21 bi de lucro para esse ano de 2025. Ele estaria em 0,59 de PVP e 5,33. Eu vou colocar aqui o teto, 25. Eu acredito que isso aqui é bem difícil de acontecer. Os 25 bi que eles destacaram. O Banco do Brasil estaria em 0,59 e o PL projetado estaria em 4,48. Se ele conseguir esses 25, seria excelente, mas eu acho bem difícil isso acontecer. Então eu vou voltar aqui para a minha projeção de 19.400, que é o que eu já estou pessimista, por conta de possível prejuízo na ótica operacional do crédito do Banco do Brasil. Mas olhando para o futuro, olhando para os próximos anos, eu acredito sim na recuperação dos resultados do banco. Observe que eu já coloquei aqui um provável lucro para 2026 de 26 bilhões, uma alta de 34% em relação a esse ano, se for de 19,5. Então o PL já estaria em 4,27 e o PVP para o ano, olhando para o futuro, nesse preço, estaria em 0,56. E para 2027, 32, quase 33 bi. E 2028, quase 38 bilhões. Observe que olhando uma ótica daqui 3 anos, obviamente, é uma hipótese. Se isso acontecer de uma melhora do resultado, o PL, pensando numa melhora, já estaria abaixo de 3 vezes. E eu fiz até uma conta aqui, que se o investidor que comprou agora segurar Banco do Brasil e ele voltar para uma vez, com os dividendos que ele vai acumular nesses anos e apreciação do PVP do banco de 0,48 para uma vez. Ah, Thiago, mas por que você está falando uma vez? Mais de 53% das vezes o banco ficou cotado acima de uma vez de preço-valor patrimonial. Então é totalmente plausível isso acontecer no futuro, caso os resultados voltem a melhorar. Se isso acontecer, esse mesmo investidor teria uma apreciação de 158%, contando com dividendos, o PVP saindo de 0,46 até a casa de uma vez. Então, esse é o ponto que vocês têm que entender sobre olhar para o futuro e não ficar somente pessimista com o presente, porque vocês vão ver todo mundo falando mal, todo mundo falando que não vai nem alcançar o guidance. Obviamente, eu estou falando que pode não alcançar, mas é numa ótica de precificação para eu olhar para compras. Eu, pessoalmente, gostaria que o banco apanhasse um pouco mais, caísse pelo menos para a casa dos R$ 18 ou até menos. Observe que se o banco cair para os R$ 18, o PVP atual seria de 0,55 e para a casa dos R$ 17, que seria excelente se acontecesse, o PVP estaria em 0,52. Você comprando o banco no PVP de 0,52,
Lá em 2028, com a recuperação do resultado, você teria uma apreciação de 194%, contando com dividendos e também a reprecificação do banco de 0,40 até uma vez, igual eu mostrei para vocês. E eu destaco isso aqui em vários vídeos. O Banco do Brasil sempre teve quedas no resultado e o Banco do Brasil sempre teve quedas nas suas cotações. As quedas médias do Banco do Brasil foram na casa dos 50%, em vários períodos. Observe que foi 98, 2000, 2008, 2016, 2021 e agora já caiu mais de 32%. Caso o terceiro TRI venha ruim também, pode ser que o mercado bata ainda mais nas cotações do Banco do Brasil. O que eu faria, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer aportes em tranches, pequenos aportes ao longo do tempo, esperando também preços melhores. Caso os preços caiam para essa faixa dos R$18, aí eu aumento um pouco mais a minha força dos aportes. Então essa visão que eu tento passar para vocês, essa é a visão que eu faço na minha carteira e na dos meus clientes. Até isso, pessoal, um vídeo bem completo falando do resultado do Banco do Brasil, um resultado bem fraco, mas sinceramente já era esperado. Obviamente que nem todo mundo esperava uma queda do payout, uma queda no lucro, mas já existia essa possibilidade, eu destacava aqui nesse canal sobre essa possibilidade. A reação do mercado, ele parece ter ficado contente com esse novo guidance, mas é aquela história, se o Banco do Brasil não cumprir o guidance, igual eu mostrei, de não chegar nem em 20 bilhões, igual a minha premissa que eu coloquei ali, o mercado vai bater nas cotações do Banco do Brasil, é isso. Então, agora ele não reagiu negativamente, mas pode ser que ele reaja negativamente, de acordo com novos relatórios que vão sair do Banco Central, novos relatórios de inadimplência do agro, aí o mercado vai reprecificando o banco durante esse período. Por isso que eu destaquei que você quer colocar Banco do Brasil na sua carteira, aportes aos poucos durante esses períodos, porque pode ter sim ainda bastante volatilidade no Banco do Brasil. Se você tem Banco do Brasil, comenta aqui embaixo para eu saber se você tem Banco do Brasil na sua carteira. Comenta alguma coisa em relação ao balanço do Banco do Brasil. Obviamente todo mundo está insatisfeito. Fala aqui sua insatisfação, que obviamente a diretoria deu uma enganada no acionista, falando no final do ano passado poderia lucrar 39 a 40 bi nesse ano e que não foi nem metade, pode ser nem metade disso. Então eles já sabiam da aumento da inadimplência e tentaram dar uma enganada, mas não tem jeito, o mercado não vai se enganar. Então comenta aqui sua insatisfação em relação a isso. Se você gostou desse tipo de vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like aqui para ajudar nesse canal, no crescimento dele, e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Eu te vejo no próximo vídeo, um forte abraço.